Então, por exemplo, né, como eu falei para vocês, quando a gente fornece oxigênio para esse paciente, vai aumentar o O2 que ele está inspirando, consequentemente, vai aumentar a quantidade de O2 que vai lá para os alvéolos no pulmão e melhorar a troca gasosa, porque quanto mais O2 eu tenho nos alvéolos, mais O2 eu consigo passar para os tecidos e para as células que estão precisando, né? E daí existem dois termos, tá, gente? Que é, por exemplo, o termo de hipoxemia. A hipoxemia, como eu estava falando para vocês, a gente consegue determinar ela pela gasometria, ou seja, é o sangue no. Desculpa, é o oxigênio no sangue, tá? Que ele determina realmente como que tá a troca gasosa desse paciente. E a hipóxia tecidual é a saturação periférica de O2 já determina, que é o oxímetro, tá? Por quê? É a quantidade de oxigênio que está indo para os tecidos, ou seja, já é aquele oxigênio distribuído. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, primeiro a gente começa avaliando a saturação periférica, né? Porque eu vejo que se no tecido, perifericamente, está diminuída essa quantidade de oxigênio, isso já me dá um sinal de que esse paciente não está tendo uma boa troca gasosa. E eu posso confirmar isso porque, às vezes, na saturação periférica ali no dedo, esse paciente ele vai estar com uma oxigenoterapia diminuída, ou seja, às vezes vai estar menor que 92%, ou ele vai estar 80%, né? Só que, por exemplo, se ele está menor que 92%, ou está 90%, 95%, às vezes não tem alteração lá na pressão de oxigênio na gasometria. Tá? Ou seja, no sangue ele está indo bem, está fazendo boa troca gasosa. Às vezes é uma alteração de perfusão, ou esse paciente precisa aquecer mais as mãos, tá? Agora, por exemplo, se um paciente começa a saturar muito baixo, abaixo de 80%, isso para mim já indica que ele está bem ruim, né? Só que, claro, eu não vou ficar esperando ele saturar abaixo de 80%. Então, diminuir um pouquinho, vi, né, que a gente vai ver os sinais agora, que esse paciente não tá legal, já coloca um pouquinho de oxigênio que muitas vezes a gente consegue reverter e impedir que esse paciente evolua para piora, né? Exceto nos casos que são bem agudos. Aí as causas, tá, gente, da hipoxemia, consequentemente também da hipóxia tecidual. Pode ser a diminuição do O2 inspirado, que nem, por exemplo, a quantidade de O2 no ar mesmo, ela é baixa, em altas altitudes, né? Então, por exemplo, lá no pico do Everest mesmo, quem assistiu aquele filme Everest, quem não assistiu, gente, assiste, porque é muito legal, tá? Então, lá no pico de Everest, 8 mil metros de altitude, se eu não me engano, é o maior pico que tem, né? Lá é mais rarefeito o oxigênio, tá? Então, realmente, as pessoas têm hipoxemia e pode morrer por causa disso. A hipoventilação é o quê? A diminuição da frequência respiratória, né? Então, se essa pessoa diminui frequência respiratória, diminui expansão pulmonar, que geralmente pessoas com insuficiência respiratória, a galera aí que está evoluindo, às vezes que evolui muito mal em relação ao COVID, né? Que começa com falta de ar, pessoas com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, e também pessoas que acabam tendo diminuição do nível de consciência, que no cérebro, ali na região do tronco encefálico, é que está o centro respiratório, né? Então, alterações neurológicas também levam à diminuição desse ciclo respiratório, consequentemente, a pessoa vai ter menos oxigênio, que é o que faz ela evoluir, então, para piora. Os distúrbios de troca gasosa, esse V/Q aqui significa troca gasosa, tá, gente? Então, tem essa alteração de trocas gasosas, seja por uma pneumonia, pelo COVID, né? Então, isso gera alteração, espessa ali a região pulmonar e a troca gasosa não consegue ocorrer. A troca gasosa, ela acontece por difusão, né? Então, se você tem um espessamento da membrana ali, tem dificuldade para ter a difusão, certo? E daí o que acontece? Não chega oxigênio para os tecidos, então acaba que não é que a pessoa inala pouco oxigênio, mas ela não consegue distribuir para o corpo, tá? É por isso que acontece essas questões aí. Telectasia, que é quando fecha o pulmão, tá, gente? Que acontece a mesma coisa que eu falei para vocês, de não conseguir fazer troca gasosa.
Embolia pulmonar é quando obstrui também os vasos ali pulmonares, tá? E a obstrução de vias aéreas, que tem a secreção, né? Então, a secreção pode obstruir ali as vias aéreas e não passar ar, né? E não passar oxigênio suficiente também.